são ângulos alternos internos, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então o que eu posso? Exatamente, φ mais o θ é 90 graus. Tá certo? Esse cara aqui mede 3 metros. Bom, vamos fazer uma coisa? Φ mais θ. Esse tipo de problema é importante que eu passe tudo para radianos, tá? Como é que é 90 graus em radianos? Vocês lembram? Φ sobre 2. Bom, aí, o que acontece? Se eu derivar de um lado e do outro, dφ mais dθ igual a zero. Mas eu vou colocar o dt na parada. Tá certo? Aí nós vamos ter dφ sobre dt igual a menos dθ sobre dt. Bom, vamos deixar isso tudo aqui em stand-by, porque são coisas que eu posso precisar puxar a qualquer momento, tá? Agora, qual é a melhor linha trigonométrica para eu dar partida na solução desse triângulo aqui? Seno, cosseno ou tangente? Seno, por quê? Eu tenho o cateto oposto ao φ e tenho a hipotenusa. Então, seno de φ é igual a y sobre 3. Tá certo? Bom, então o y, o que ele é? 3 seno de φ. Ele quer, na letra A, o dt. Melhor, ele quer o dy sobre dt. Bom, nós temos uma forma aqui de chegar ao dy, e aí, consequentemente, ao dy sobre dt, que é derivar um lado e o outro. Então fica dy igual a 3. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então vai pintar aqui o dφ também. Eu posso colocar em relação ao tempo? Deu, né? Bom, então nós temos dy sobre dt igual a 3. Olha só, o dφ sobre dt, ele depende do dθ sobre dt, né? Então, para eu colocar tudo em função de θ, eu vou fazer o seguinte, φ é igual a π sobre 2 menos θ. Bem, como é que fica se eu colocar cosseno de φ aqui? Aqui fica cosseno também, né? Agora, lembra do que eu ensinei para vocês sobre redução ao primeiro quadrante? Quando tem 90 graus aqui, você tem que passar para a cofunção, lembra? Que é a regra 2. Então vem seno do θ. O sinal não muda porque π sobre 2 menos θ está no primeiro quadrante. Então seno, cosseno, qualquer linha trigonométrica é positivo. Então onde tem cosseno de φ eu posso colocar o quê? Seno de θ. E agora o dφ sobre dt, quem é? Menos dθ sobre dt. Bom, dy sobre dt, então é menos 3
seno de teto de teto sobre dt. A pergunta que ele faz na letra A, qual é a relação entre a taxa dy sobre dt e a taxa d θ sobre dt. Então isso daqui responde à pergunta da letra A. E na letra B, o que rola? Ele quer saber quanto dá dy sobre dt, quer dizer, eu vou ter que usar isso. Quando o θ é 30 graus, e o dθ sobre dt é igual a 15 graus por hora. Bem, vocês perceberam a minha preocupação de passar tudo para radianos, né? Isso não vai mudar aqui. O que é 30 graus passando para radianos? Eu multiplico por π sobre... Então vai dar π sobre 6 radianos. E aqui, como é que eu vou fazer? 15 graus vezes π sobre 180 radianos por hora. Bom, isso aí vai dar, simplificando 15 com 180, por 5 dá 3. Por 3 dá 60. Então aqui vai dar 1 sobre 12. Então vai dar π sobre 12 radianos por hora. Então agora é só substituir. Aqui, por exemplo, dy sobre dt vai ser menos 3, seno do θ, que é π sobre 6, vezes dθ sobre dt, que é π sobre 12. Então dy sobre dt menos 3, quanto dá seno de 30 graus? É meio, né? Mais um grau de tensão. E aqui fica π sobre 12. Então, menos π sobre 8. O quê? Metros. Por o quê? Qual unidade? Metros por... A unidade de tempo é qual é? Hora. Hora. Essa resposta aí dá menos 0,39 25. Oi. Pode só reexplicar essa letra B resumidamente, que eu pisquei aqui e perdi, cara. Ele diz o seguinte: se quando θ é igual a 30 graus e dθ sobre dt igual a 15 graus por hora, determine dy sobre dt. Eu já sei que o dy sobre dt da letra A dá isso aqui. Então é só entrar com o θ e entrar com o dθ sobre dt. Só com o cuidado de passar tudo para radianos. Como aqui é seno de 30 graus, não vai me trazer nenhum problema se eu não passar para radiano. Mas aqui vai passar. Vai dar problema se eu não passar para radiano. E como é que eu faço para radiano uma medida em graus? Multiplica por π sobre 180. Fez a conta, π sobre 6. O π sobre 6 entra aqui. Ó. E o dθ sobre dt? 15 graus eu passo para radianos, multiplicando por π sobre 180, simplifiquei, π sobre 12 radianos por hora. Ah, beleza. π sobre 12 entra aqui. E aí é só fazer conta. Entendi, você só substituiu ali na relação que você achou e achou... Na letra A ele prepara a parada e na letra B ele faz uma pergunta que é dependente da letra A. Entendi. É uma questão perigosa para uma prova. O negócio é montar a Você relação. erra a letra A, você erra a letra B, com certeza. Pode só resumidamente explicar como você chegou na relação, no caso, na função? Tá? É. Bom, os raios solares são perpendiculares numa situação de otimização. Então o que ocorre? Aqui é teta. E esse φ é igual a esse daqui. São ângulos alternos internos. Então a soma deles é 90 graus, que é π sobre 2 radianos. Então o φ é π sobre 2 menos θ.
Se eu colocar cosseno de um lado e do outro, por redução ao primeiro quadrante, eu descubro que isso daqui dá seno de θ. Bom, agora veja o seguinte. Pela figura, a linha trigonométrica adequada é o seno do φ. Cateto oposto y sobre hipotenusa 3. Então y é 3 seno de φ. Eu estou derivando agora tudo isso daí. Então vai dar dy igual a 3. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Não pode esquecer de colocar o dφ. E eu aproveito e coloco o dt nos dois. Bom, eu tenho dy sobre dt. 3 cosseno de φ. Opa, mas cosseno de φ é quanto? Seno de θ. E dφ sobre dt. Quando eu derivo tudo isso daqui, eu descubro que a soma das derivadas aqui dá zero. Então dφ sobre dt é menos dθ sobre dt. Então isso daqui entra no lugar disso. Olha aqui. Ah, tá. Ok, esse menos passa para frente. E agora eu chego à resposta. O dy sobre dt é menos 3 seno de θ dθ sobre dt, que é justamente isso em função disso que ele perguntou. Ah, beleza. Pode só dar uma pincelada em redução ao primeiro quadrante que foi usado ali? São duas regras, lembra? A regra 1 é quando tem π e 2π na frente. E a regra 2 é quando tem π sobre 2 e 3π sobre 2. Quando tem π sobre 2 aqui, é a regra 2. Aí você coloca a cofunção. Como aqui é o primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então não precisa mudar o sinal aqui na frente. Ah, tá. Tá bom? Você tem que lembrar disso. Só lembrar o que eu andei explicando no último módulo e no começo desse, quando eu fiz a derivada de ordem N. Com certeza. Sim, com certeza vai cair na prova. Não. Vai. Não há dúvida. Não tinha dúvida, mas eu tinha esperança. O cara tinha que morre, mas morre. Acabou de poder. Ai, velho. Já que o quarto tem que ser. Bom, você tinha que fazer malabarismo algébrico aqui para matar as questões, tá? Você já percebeu, né? Tá ficando meio... Será que você foi Detalhe, problema de máximo e mínimo é a resolução de problemas. Problema de taxa de variação é a resolução de problemas. São coisas com as quais vocês vão lidar. Resolução de problema. Não é coisa assim, resolva a equação, não. Aí você tem que preparar a equação baseada no modelo matemático e aí sim usar a instrumentação matemática. Beleza. O que ele pediu? Não, ele... no lugar do cosseno de φ, do seno de θ. Porque ele quer a resposta em função de θ. Olha a pergunta da Leandro. Certo? Será que o profissional fizer a palavra?